a los pies de Jesús para que nos enseñe. Amén. ¿Verdad? Estamos en la supremacía de las Escrituras, en este estudio bíblico, en la lección número 4. Los que no tienen la revista pueden buscar en Lucas 24, el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, versículo del 44 al 49. Amén. Lección número 4. El título: La escritura de la Biblia. Texto audio. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Verdad práctica. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, totalizando 66 libros, divinamente inspirados. Toda la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Glória a Jesus. Bendición, hermanos. Está feliz y diga glória a Jesús. Glória a Jesús. Glória a Deus. Nós vamos estar aqui estudando hoje a lição de número 4 deste novo trimestre, que tem por tema a supremacia das Escrituras, a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Hoje, como os outros temas importantes de hoje também tem uma grande importância a nossa vida espiritual, que é a estrutura de la Bíblia. Estes 13 temas deste trimestre da escola bíblica é denominado de bibliologia, porque é exatamente sobre a Bíblia que estamos estudando. E hoje vamos estar estudando sobre a estrutura da Bíblia. É muito importante e necessário nós outros, como cristianos, como servos de Deus, conhecermos a estrutura da Bíblia para manejá-la bem, memorizar as Escrituras e amá-la. São opções excludentes. Nós outros necessitamos memorizar as Escrituras e amá-las. O término memorizar ou decorar, ele vem da raiz etimológica da palavra coração. Nós necessitamos decorar, conhecer, decorar, guardar em nossos corações a palavra do Senhor Deus, amar a Bíblia, estudá-la com amor e buscá-la conhecer, para que o Espírito Santo possa estar obrando em nossas vidas, em nome de Jesus. É possível nós outros termos uma vida espiritualmente bendecida e estarmos sempre animados, dispostos a seguir adiante, se nós outros não nos profundizarmos em el conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. E como eu disse aos irmãos, e conhecer a estrutura da Bíblia é muito importante para que podamos manejá-la bem. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita principalmente em dois idiomas, sendo o hebreu e o grego, e alguns textos em arameu. Pero os dois idiomas principais foi o hebreu, o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Foi escrito aproximadamente em 1600 anos, ou 16 séculos. A Bíblia começou a ser escrita no ano de 1450, era o Antigo Testamento, por Moisés, escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, que é denominado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Finalizou a escrita do Antigo Testamento
em el final del siglo V, el año aproximadamente de 430 a 420 antes de Cristo. Foi cerrado o escrito do Antigo Testamento, sendo o último livro, é o livro de Malaquias. E a Bíblia é dividida em duas partes, são denominados de dois testamentos, o Antigo e Novo Testamento. O Antigo sendo ele composto por 39 livros, e o Novo Testamento que começou a ser escrito em el ano 49 depois de Cristo. E o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de Pablo a los Gálatas. Não foi São Mateus, não foi São Marcos nem São Lucas, foi a carta de Gálatas. São Mateus foi escrito em el ano 60 depois de Cristo. E o livro primeiro a ser escrito foi Gálatas, em el ano 49 depois de Cristo. E o último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Apocalipse, que foi escrito entre o ano 85 a 95 depois de Cristo. E aí cerrou as escritas das Escrituras com o livro de Apocalipse. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Só uma introdução da classe de hoje, para que os irmãos conheçam um pouco sobre a estrutura da Bíblia e possam amá-la, estudá-la e compreendê-la e ser fortalecidos e edificados por Deus. Nós, os cristianos, os servos de Deus, qualquer denominação, ou melhor dizendo, qualquer organização humana tem regimento interno, tem estatuto, tem suas normativas, tem uma guia, manual, que conduz as pessoas que creem e que professam ou que seguem esta instituição ou este segmento, seja religioso ou não religioso. Nós, como cristianos, como servos de Deus, temos como regra de fé a Bíblia Sagrada. É por isso que, passo que passar, intenta muitas vezes o diabo e muitos falsos maestros ou profetas ou pessoas que têm o espírito do anticristo em todo o globo terrestre, intenta infiltrar, poner algum tipo de doutrinas, de ideologias e hasta filosofia em meio do cristianismo, e nós outros sempre, por meio das Escrituras, combatemos. Por que combatemos? Porque a única regra de fé nossa é a Bíblia Sagrada. Então nossa vida é conduzida por meio da Santa Escritura, que é a gloriosa palavra de Deus, a gloriosa palavra de Cristo. No capítulo 1 temos por título como está organizada a Bíblia. Primeiro, definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia se origina de tema, ou seja, se origina tanto do grego como também do latim. O termo grego é biblos, que significa livros, e também tem uma conotação de qualidade sagrada. O termo latim também vem um termo feminino singular que também expressa a ideia de livros. Então, a Bíblia é o livro sagrado. Podemos dizer que a Bíblia são livros dentro de um livro, uma biblioteca. E o livro sagrado nosso contém 66 livros, no Antigo e Novo Testamento.
Ao redor do ano 150 depois de Cristo, os cristianos começaram a usar o termo grego da Bíblia, ou nos livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus, que é a Bíblia Sagrada que utilizamos. Agora, é claro que neste período a Bíblia aún não tinha sido impressa, então os livros aún eram divididos, estavam compilados ou copiados em pergaminhos. Os 66 livros eram 66 pergaminhos separados. E depois, com o passar dos anos, que foram impressos e todo em um só livro, chamado Biblon, ou Bíblios, livros sagrados. E agora, o cânon de la Bíblia. A palavra ou a expressão cânon provém do hebreu kanek, com o significado de vara de medir. O termo corresponde também em grego como canon, que significa regra. Assim, no termo teológico, a palavra canon se utiliza como uma norma de evaluação para edificar, identificar os livros sagrados. Ou seja, para ser reconhecido a autoridade da Bíblia Sagrada dentro do povo de Deus, homens de Deus reunidos, eles passaram por alguns processos, algumas regras, que vamos estar vendo mais adiante, 3 regras que se utilizaram para reconhecer, para ser passado pelo cânon das Escrituras, os 66 livros da Bíblia, e ter sido reconhecido a autoridade da Bíblia, reconhecido como a palavra de Deus. Terceiro item, os 2 testamentos bíblicos. A palavra testamento provém do latim testamentus, testamento, que é uma tradução da palavra grega diatek e do hebreu berit. Ambos termos significam pacto, aliança, acordo de Deus com a humanidade. Então, se Deus hizo 2 pactos, 2 acordos com a humanidade. Um denominado, inaugurado por Pablo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, de antigo pacto. Referindo o quê? Referindo os livros dos judeus, referindo os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que é lá, em realidade, a lei. O próprio Jesus mencionou em São Lucas capítulo 24, verso 44, sendo esses livros, o Antigo Pacto, os livros como os livros da lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e também os livros proféticos, sendo os 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentação e Daniel, e os 12 profetas menores, começando por Oséias hasta Malaquias. Então, são esses os livros proféticos. E os salmos, os 150 salmos, são estes as escrituras pelos judeus, reconhecido hasta por el próprio Jesus. Mira, que dijo Jesus em São Lucas capítulo 24, verso 44, e les digo, estas são as palavras que os hablé, estando aún com vosotros, que era necessário que se cumplisse todo o que está escrito de mim, em la lei de Moisés, que é o Pentateuco, em los profetas, tanto profetas menores como profetas maiores, e em los salmos. Então, quando se trata do antigo pacto, ou antigo acordo de Deus com a humanidade, está referindo a estes livros, o Antigo Testamento.
E o Novo Testamento foi usado para referir ao cumprimento profético de Cristo como o mediador do novo pacto. E aí refere-se também aos 27 livros do Novo Testamento. A ordem com que temos em nossas Bíblias, começando por Mateus, hasta Apocalipse. Amém, irmãos? Pois os livros não estão na Bíblia por ordens cronológicas, porque a preocupação de Deus não era a cronologia dos acontecimentos, era a mensagem de salvação para nossas vidas. Porque se o Novo Testamento estivesse por ordem cronológica, o primeiro livro seria Gálatas, porque foi o primeiro a ser escrito em ano 49 depois de Cristo. Nos que entenderam, digam glória a Jesus. Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, a Bíblia, nos tempos de Jesus, por exemplo, a Bíblia diz em São Lucas, capítulo número 4, verso 18 e 19, que Jesus, entrando em Nazaré, entrando na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías para ler. Se fora hoje, daria para Jesus a Bíblia e Jesus iria buscar o livro a ser lido. Se eles, na sinagoga, pedissem, mira, leia o livro do profeta Isaías, Jesus ia buscar o livro do profeta Isaías. Pero, como a Bíblia na época, os 39 livros, cada um estava em um pergaminho. Então se deram o pergaminho para Jesus, do livro do profeta Isaías. Jesus correu, abriu, ou seja, desenrolou, e ele leu exatamente em la parte em que nossa Bíblia hoje, organizada como está hoje, foi o capítulo 61, no versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para predicar boas novas aos mansos, evangelizar os pobres, e proclamar liberdade aos cautivos, abertura de prisão aos presos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje, quando lemos isto, nós outros sabemos que está nesse texto. Quando São Mateus escreveu o livro de São Mateus e ele registrou este acontecimento, ele não pôs uma referência. Por quê? Porque a Bíblia não era organizada em capítulos, em versículos como hoje. Se fora hoje, São Mateus escrevia assim: Jesus leu em o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao verso 3. Pelo como não era organizado assim, então ele só citou o que Jesus leu em o livro do profeta Isaías. Pero em el ano 1250 hicieron a primeira organização da Bíblia, dividido-a em capítulos. Amém, irmãos? E quem foi que essa divisão foi feita por Cardeal Hugo de Santos. E a divisão dos versículos foi em ano de 1445. Então, em 1250, onde eles dividiram a Bíblia em capítulos, aí quedaram mais práticos. Vamos ler aí, por exemplo, Malaquias capítulo 8. Capítulo 4, ou Jeremias capítulo 50, porque dava mais fácil para encontrar os textos que eles queriam ler e estudar. E aí, para facilitar, para melhor facilitação, em ano de 1445, o Rabino Natan dividiu o Antigo Testamento também em versículos. Já o Novo Testamento foi em 1551, dividido em versículos por Robert Esteves. Tudo para quê? Para facilitar a leitura da palavra. Hoje para nós outros, quanto é mais prático para nós outros, não, irmãos? Conhecemos a estrutura da Bíblia e poder estudar. Hoje nós podemos conhecer a fundo melhor cada livro, quem escreveu,
se é um autor conhecido ou desconhecido, qual a intenção, qual é a mensagem principal, a fecha que foi escrito, a mensagem principal deste livro e tal. Então hoje é mais fácil, os capítulos, o versículo, e diga aos irmãos, busca aí Mateus capítulo 24, verso 21, todos vão encontrar com facilidade. E muitos já hasta têm memorizado na mente. Isso é mais fácil. Isso é bueno. É uma bendição para nossas vidas. Glória a Jesus. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, enquanto que 23.214 versículos. Isso só no Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.950 versículos. Toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Há muito que ler, estudar, buscar memorizar e guardar em meu coração. Capítulo 2, é o Antigo Testamento. E só algumas curiosidades para que os irmãos possam entender, compreender. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Todos sabem, não? É o maior capítulo da Bíblia. O capítulo mais grande. Salmo 119. Qual é o capítulo mais pequeno da Bíblia? Não, capítulo, isso é versículo. Qual é o capítulo mais pequeno da Bíblia? Salmos 117. O mais grande está em Salmo e o mais pequeno também em Salmo. O mais grande 119, o mais pequeno 117. Olha, meu irmão, com muita pressa, já tu vai contestar isso aí. Amém, irmãos? É o versículo mais grande da Bíblia. Esther 8, verso 9. É o versículo mais grande. Olha, o versículo mais pequeno. Qual é o versículo mais pequeno da Bíblia? Bueno, hay uno que es una sin cesar, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:17. Y Jesús lloró. Não matarás. Mire como é interessante. Depende da tradução e depende do idioma. A depender da tradução do idioma para ser mais pequeno. E em espanhol, pode ser em espanhol e em português. Em espanhol, o mais pequeno não é Jesus chorou, de Juan, capítulo 11, 35. É Êxodo, capítulo de número 20, versículo 13, que diz: não matarás. Não matarás tem 9 letras, enquanto que Jesus chorou 10. Não matarás ganhou por uma letra. Amém, irmão? Um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Então depende do idioma. Vai ter idioma que tem menos letras. Tá. Pero em espanhol, não matarás ganhou. É o mais pequeno da Bíblia. É o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. Como eu disse aos irmãos, no Antigo Testamento, os livros, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal como conhecemos hoje, se divide em los seguintes grupos. Essa divisão pelos grupos, pelos livros do Antigo Testamento, irmãos, depende muito da visão de quem está sendo essa divisão dos livros. Eu vou apresentar dois para os irmãos. Aqui na guia, na revista, apresenta um. Primeiro, Pentateuco. Primeira divisão dos livros da Bíblia são Pentateuco. O que é Pentateuco? Os Pentateuco está referindo os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a lei, que basta em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Primeiro grupo dos livros do Antigo Testamento. Segundo grupo dos livros do Antigo Testamento são chamados de livros históricos.
são 12 livros. Empieza com Josué e vai hasta Esther. São os livros históricos, narrativas históricas. É bueno sabermos, que entendermos também, que em esses livros históricos há algumas profecias em eles. Como, por exemplo, no Novo Testamento, temos alguns livros históricos. Aqui, nesta guia, reconhece como livro histórico o autor desta guia reconhece o Novo Testamento como livro histórico, só no livro de Hechos. Os autores que reconhecem como livros históricos 5 de Hechos, os 4 Evangelhos e Hechos. Pero há profecia nos Evangelhos, como por exemplo São Mateus, capítulo 24 e 25, são profecias, 2 capítulos proféticos. São Lucas, capítulo de número 21, São Marcos, capítulo 3, são profecias. Pero a totalidade, ou a grande maioria de livros são históricos. Por isso que a grande maioria do contenido desses livros são históricos. Por isso são reconhecidos como livros históricos. Então, 12 livros históricos do Antigo Testamento, começando por Josué hasta Esther. Poéticos. O terceiro grupo dos livros do Antigo Testamento são os livros poéticos. São 5 livros. Quais são esses livros? Primeiro livro poético, Jó. Segundo, Salmo. Terceiro, Provérbios. Quarto, Eclesiastes. Quinto, Cantares, Salomão. São esses os 5 livros poéticos. Depois vem os livros proféticos. Quantos são os livros proféticos? São 17 livros. E os livros proféticos são divididos em 2 grupos. Primeiro, grupo denominado profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o segundo grupo são os livros dos profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Não são profetas maiores porque eles são de maior relevância, o mais importante, o mais usado por Deus. Não. E também não são profetas menores porque eles têm menos significância. Não. São classificados como profetas maiores e profetas menores porque os profetas maiores têm mais contenidos. Por isso, são chamados de profetas maiores e profetas menores. Pela importância e a inspiração divina, tanto os profetas maiores como os profetas menores são iguais. Profetas maiores, 5 livros, profetas menores, 12 livros. Uma totalidade de 17 livros dos livros proféticos. Amém, irmãos? Empieza com Oséias e termina com Malaquias, nos livros proféticos. E na divisão utilizada por os judeus desses livros do Antigo Testamento, são tripartita. Ou seja, tripartita, que é ter 3 divisões: a lei, Pentateuco, os profetas e os salmos, ou escritos. Agora vemos a canonicidade do Antigo Testamento. Há 3 fatores básicos que evaluam a evaluação de um livro canônico, ou seja, 3 bases que levou eles, 3 regras que levou a reconhecer a canonicidade dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira foi inspiração divina, que atestigua se o livro está inspirado por el Espírito Santo ou não. E como é que eles atestigaram isso? Por através da própria Escritura. Ponga aqui, irmão, 2 referências. Ponga aqui Neemias, capítulo número 9, verso 30. Glória a Deus. Se não está de auxílio aí, Neemias capítulo 9, verso 30. E depois, 2 Pedro 1, 21. Glória a Jesus. A própria Escritura está aqui atestiguando
da inspiração divina da própria Bíblia. Mira o que está dizendo aqui, ó. Neemias capítulo 9, verso 30. Les soportaste por muitos anos e les testificaste com tu espírito por meio de tus profetas. Quem são esses profetas? Os que escreveram a palavra inspirada por el Espírito Santo. Pero não escutaram, por lo qual los entregaste em mano de los pueblos de la tierra. Então, os primeiros leitores da Bíblia, Neemias, que foi um escritor também do livro de Neemias, tá? O autor do livro de Neemias, está aqui atestiguando a inspiração das escrituras da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 21. Quem foi Pedro? Apóstolo do Senhor Jesus, autor ou escritor da primeira e segunda epístola. Mira o que dijo Pedro: porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, senão que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados por el Espírito Santo. Ou seja, Pedro está aqui atestiguando, afirmando que nenhuma das escrituras foi produzida por vontade humana. Não foi o homem que chegou, sentou, mas vou escrever aqui algo sobre Deus e tal, algumas doutrinas para as pessoas seguir, para um segmento religioso. Não. Foi produzido por el Espírito Santo. E a inspiração divina é o que? É o sopro de Deus a seus profetas. Quando diz que Deus inspirou seus profetas, está afirmando que Deus soprou sua palavra sobre eles, em sua mente, em seu coração, e não só isso, como protegeu e guardou, para que não houvesse nenhum tipo de erro ou falha em las escrituras. Então está sendo atestiguada por meio da própria escritura que a Bíblia Sagrada é inspirada por el Espírito Santo. Segunda regra, para que fora aceito como sagrado na Bíblia Sagrada das Escrituras, segunda regra é o reconhecimento do povo de Deus que atestiguam se o livro foi aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Mira Daniel capítulo 9, versículo 12. Ponga aqui, irmãos. Glória a Jesus. Os primeiros leitores estudiavam, liam a palavra e reconhecia como inspiração divina. Mira, Daniel não está aqui escrevendo, dizendo, mira, o que Deus está escrevendo é inspirado pelo Espírito Santo. Não, ele está lendo aqui um livro, está lendo aqui cartas, escritos de outro profeta, que é o profeta Jeremias. Mira o que digo. Em el ano primeiro de su reinado, eu, Daniel, mirei atentamente em los livros el número de anos de que habló Jehová al profeta Jeremias, que havia de cumprir-se las desolações de Jerusalém em 70 anos. Onde estava Daniel? Daniel estava em Babilônia, como escravo, como muitos judeus israelitas estavam ali como escravos. E já havia muitos anos que estava ali. E Daniel viu que o povo, muitos haviam edificado suas casas, construído suas casas, casado, dado seus filhos em casamento, outros haviam morto. E nenhum deles estavam preocupados em envolver Jerusalém. Jerusalém estava todo destruído e tal, e já havia constituído uma vida em Babilônia. Pero Daniel viu que ele correu nas escrituras, nos livros, o livro do profeta Isaías em especial, lendo, ele viu que estava ali na profecia que Israel, o povo dos judeus, deveria quedar ou quedaria somente 70 anos em Babilônia. E aí Daniel viu que o povo estava tranquilo, já não pensava em volver para Jerusalém. Foi aí que ele pensou a orar e a interceder, a confessar seus pecados, o pecado do povo como seu próprio pecado, buscar a Deus perdão e misericórdia e pedir a Deus para poder dizer o coração do povo de volver à terra, porque a profecia estava se cumprindo. Então, ele reconhece que
o livro do profeta Isaías foi inspirado por o Espírito Santo. Foi Deus falando. E eu sempre digo aos irmãos que nós outros, por exemplo, é comum. Eu também digo assim, todos nós outros dizemos assim. Por exemplo, digo o profeta Isaías, digo Pablo, digo Judas, capítulo 1, verso 9. Não é assim? Digo Ezequiel, capítulo 37 e tal. Pero em realidade não são eles que disseram. É tanto que quando Jeremias foi escrever, ele disse, assim diz o Senhor. Moisés, quando escreveu o relator, ele não disse, mira, é para vós outros fazer isto, isso. Não, ele disse, assim diz o Senhor Jeová. Então, quem falou foi Deus, foi o Espírito Santo. Pero como é costume nosso, e para melhor compreensão das pessoas, dizemos assim, para que sepas que está no livro de Jeremias. Por isso, digo Jeremias no capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim, eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Quem disse? Não foi Jeremias, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Pero para que a pessoa sepa que está em Jeremias, capítulo 33, que dissemos assim. Pero, assim como Daniel, ao ler Isaías, ele reconheceu. Ou seja, Jeremias, ele reconheceu que era inspirado pelo Espírito Santo. Aconteceu também com Pedro. Pedro era apóstolo do Senhor Jesus e um homem usado como Pedro. Extraordinariamente, não, irmão? Hechos capítulo 5, por exemplo, nos ensina que por onde passava Pedro, as pessoas poniam enfermos, paralíticos, perturbados na carne, para que por lo menos na sombra de Pedro cobrisse algum deles e eles eram sanados. Por la unção de Deus na vida de Pedro. Pedro chega na porta chamada Hermosa, em capítulo 3 de Hechos, e digo para o paralítico, nós não temos prata nem ouro, pelo que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E ele foi sanado. Pero é tão interessante, me chamou a atenção meditando isso esses dias. Pedro, ele estudava lá as epístolas de Pablo. Pedro tinha conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Ele citou em suas epístolas, citações do Antigo Testamento. Ele tinha conhecimento, tinha unção do Espírito Santo. Pero ele lia, ele estudava as epístolas. E como sabe, pastor? Ele deu no capítulo 3, verso 15 e 16 de sua epístola. Pedro diz assim, que na epístola, os escritos de Pablo, há pontos difíceis de entender, porque o grau de escolaridade, formação teológica de Pablo não era a mesma de Pedro. Pedro era mais simples, homem douto, sem letra. Pablo é um homem culto. Então, seria seus escritos era mais difícil. Pero Pedro, já de mencionar que havia pontos difíceis de entender, que os indoutos tinham uma dificuldade para entender, e hasta para distorcionar as escrituras. Então Pedro, ele leu as escrituras de Pablo, e ele afirmou, essa escritura sagrada, ou seja, foi inspirada por el Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, por isso, é a segunda regra, que levou a Bíblia, o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, se aceita, passado por ele canto das Escrituras, e se aceita como sagrado, como divino, como a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Terceiro, preservação por el pueblo de Deus, que atestigua se os livros foram preservados como a palavra de Deus ou não. É tão interessante, irmãos, falando sobre isso. Por exemplo, a terceira regra para provar, atestiguar que as escrituras, a Bíblia é essa escritura sagrada e a palavra de Deus é a preservação das escrituras. Mira, existiram muitos outros livros que foram escritos hasta por profetas, que a Bíblia cita o nome deles e cita as escrituras, mas não existem esses livros. Porém, o profeta Aido escreveu livros, o profeta Natan e outros profetas que escreveram livros que eles não existem. Muitos foram queimados, foram destruídos por reis.
Jeremias escreveu um livro, por exemplo, que ele foi cortado, correu um cuchillo, o rei cortou ele e echou no fogo. Pelo que ele não sabia que estava aqui, ó, no coração do profeta. Não é algo que se olvida assim. Está falando de inspiração divina. É do Espírito Santo. Ele escreveu, eu escrevo também, não passa nada. É Deus? Amém, irmãos? Pero muitos foram queimados, destruídos, e não existe mais. Em Novo Testamento, por exemplo, vamos estar vendo daqui a pouco, uma carta que Pablo, obviamente, eu creio que foi Paulo, porque ele que cita isso, na Odisseia, que não existe essa carta. E ele digo para os irmãos de Tessalônica ler esta carta. E aí não existe. Amém, irmãos? Pero los que existem é os que foram preservados. Foram preservados não foi porque simplesmente os homens quiseram preservar, foi pelo próprio Deus quis que preservasse. Por exemplo, quando construíram o arca do pacto, o que Deus deu para preservar as escrituras? Para pôr dentro da arca o que? As duas tábuas da lei, não? Um traslado ou uma cópia da lei, das escrituras. Era poder de... E como também na vara de Arão, que era señal da confirmação de que, para que nada nunca olvidasse de que os que foram chamados para ser sacerdote era a família de Arão, os que pertenciam à família de los coatitas, não podia ser outro. Estava ayer depois que há classe, mano, teológica que termina e depois os irmãos não querem seguir falando sobre isso. E ayer, eu comentando sobre a classe teológica que tivemos ayer, falando com o irmão, e ele dizia, e falou, mano, vou dormir, irmão, vamos parar com isso, se tu quer mais, tu vai para a classe. Então, eu não quero seguir falando. Aí, eu falei, pastor, pela maneira de câmbio que houve da festa de Pentecostés, eu falei, mira, mano, esse câmbio surgiu em el período interbíblico, que eles criaram uma celebração distinta do que foi hecho antes. E assim como também os sacerdotes, por exemplo, era o sumo sacerdote. Ele tinha que ser da linhagem de Davi, não só o sumo, como todos os sacerdotes tinham que ser da linhagem de Arão, da família dos coatitas. Pelo que passa, na época de Jesus, e também só substituía o sumo sacerdote depois da morte do sumo sacerdote. Se ele morrer, não teria como outro ser sumo sacerdote. Pelos tempos de Jesus não era assim. Que acorda de Zacarias, padre de João Bautista, aquele ano Deus que tocou a ele ser o sumo sacerdote. Aquele ano. Um ano postreiro já não era ele, era outro. Os irmãos compreendem? Então, pero não foi assim que foi instituído em início, e nas escrituras. Então, houve esse câmbio com o espaço do tempo, pero esse câmbio vindo de los hombres, não de Deus. Então, para que se passem a conhecer, então preservou as escrituras para quê? Para que não cambiem as coisas. Eu penso que assim é melhor, assim chama mais a atenção do povo, assim todo vai estar a gosto, porque um solo toda a vida? Não. Aí todos vê, não tem nenhum problema que tuvo com Moisés, por exemplo. O povo se rebelou porque de ouvir só o Arão, sua família. Não. Aí o problema, e aí? Aí Moisés, não toquem nisso, porque quem ele viu foi Deus. Foi Deus. Não estamos de acordo, somos levitas também. Vale. Quer oferecer o incenso? Vale. Vocês não pertencem à família de Coate. Não, quero somos levitas também. Vale. Cuidado, não, queremos. Vale. 250 para oferecer um incensário. E rompeu o fogo de Deus e todos foram mortos e queimados. Tem mais uma prova para não saber que quem foi elegido era a família de Coate. Não foi Gersonitas nem Meraritas. Coatitas. Não Meraritas e nem Gersonitas. La vara que florescer será este, o dono ideia, que foi elegido por Deus. E aí, quedou confirmado.
Então, a Bíblia está preservada para isso, irmão. Imagina a história oral. A história oral é fundamental a história oral. Pero a história oral está sujeita a câmbio. Os irmãos compreendem? Com o espaço do tempo vai perdendo a originalidade da história oral. Por isso quedou registrado e preservado. E esta é verdade que eu me lembrei do nome, no ano 1950 ou 70, não me acordo mais da hora, que encontraram 900 pergaminhos em uma cueva em el Mar Morto. E desses 900, o livro do profeta Isaías estava intacto. Os outros são fragmentos, trocitos deles. E leram e fizeram a comparação com o livro que temos na nossa Bíblia. Está de acordo. Amém, irmão? Essa é uma comprovação. É divino, é sagrado, inspirado por el Espírito Santo. E como que chegamos a essa conclusão? A preservação. Amém? Glória a Jesus. Seguimos aqui já para nós vamos terminarmos. É o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos por a igreja depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e se classificam em 4 grupos principais. Os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que começou a ser escrito em 1450 hasta o ano de 430 a 420 a.C. Cerrou a escritura do Antigo Testamento. A escritura do Novo Testamento. Os irmãos sabiam que o Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, o período destes acontecimentos foi um período de aproximadamente 100 anos. Começando no ano 6 a.C. até o ano 95 depois de Cristo. Então, foi um período de 100 anos de história, de acontecimentos no Novo Testamento. Mateus a Apocalipse. Sendo que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento não foi Mateus. Mateus foi escrito em el ano 60 depois de Cristo. Marcos entre o ano 55 a o ano 65. O primeiro livro a ser escrito foi Gálatas, em el ano 49 depois de Cristo. E o último livro foi Apocalipse, que foi escrito entre o ano 85 a 96 depois de Cristo. Terminando o livro de Apocalipse, foi a última revelação inspirada por Espírito Santo. Cerrou o Apocalipse, cerrou a inspiração divina. Nenhum outro livro que foi escrito depois. Porque se tu for ver, tu vai ver muitas epístolas que deram o nome Evangelho de Pedro. E esse Evangelho de Pedro, conta-se que Jesus estava à orilla do mar da Galileia, assando pájaro de barro, pardais de barro. De repente soprou ele, e eles criou o vídeo e saiu volando. Então há muitas legendas nesses que chamam de Evangelho. Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena e outros. O nome deles, não foi escrito por eles. Foi escrito depois do primeiro siglo, no siglo II e mais. Então, nenhum livro que foi escrito depois do siglo I ou a partir do siglo II é considerado divino, sagrado, porque nenhum dos apóstolos estava vivo nesta época. Amém, irmãos? Então, não há possibilidade de ele ter escrito. Sim, pastor. Pastor, hay un tema polémico que, bueno, la gente está
de repente sentada aquí, tranquila, pero si pudiera de repente llevar eso para su casa, porque afuera se escucha mucho y se habla mucho de la Biblia, los que la contienden, los que no están de acuerdo, los que piensan otra cosa. Pero incluso mi propio padre, él me decía, y él compró un libro, a él le regalaron un libro y él lo leía, los años perdidos de Jesús, la edad de los 12 hasta que aparece en el ministerio el Señor ya para morir. ¿Qué pasó con los años perdidos de Jesús? Y se especula tanto en eso, lo que la palabra no nos deja aquí, lo que nosotros nos deja, lo no dicho, se especula demasiado de la vida de él. Que si se fue al Tíbet, al desierto, y que si tuvo a María Magdalena, y blasfemias, cosas, y muchísimo más. Se han escrito libros, muchos libros, sí. de los años perdidos de Jesús. Verdad. Y entonces deja ese sabor, pues esa cosa de que, ¿qué pasaría? ¿Por qué el Señor no permitió que se reseñara su vida de la adolescencia, la juventud, hasta que llegó a los 30? Es algo que Él se reservó allí. Verdad. Yo particularmente creo que, por ejemplo, Jesús, ele assume su ministerio a partir de los 30 años, cuando foi bautizado, depois para o monte, deserto, envolveu e começou su ministerio, haciendo os milagres, maravilhas e tal, enfim. Porque esse é o plano de Deus para trazer salvação à humanidade e tal. Então, depois da adolescência de Cristo, 12 anos, hasta os 30 anos, não menciona a Bíblia sobre isso, porque eu creio que não teria nada aí para edificação nossa, por exemplo. Eu creio que se revelasse na Bíblia mais sobre a humanidade de Jesus neste período, hasta assumir seu ministério, as pessoas iam ter Jesus mais como humano e não como Deus. Porque mira que já põe Maria mais que Jesus. Há religiosos que já põem Maria mais que Jesus. Por quê? Porque Maria é a madre de Jesus. E aí, por a lógica humana, quem é mais? A madre ou o filho? Compreende? Na lógica humana. Então já vê Maria como mais que Jesus. Não vamos pedir a Maria, porque Maria vai nascer, porque é a madre. E a madre de ser o filho vai obedecer, porque é a madre. Agora imagina se as pessoas tiverem conhecimento da humanidade de Jesus. Porque Jesus teve vida normal como nós outros. Por exemplo, quem pensa Jesus com uma diarreia? Jesus gripado. Jesus com dolor de cabeça. Os humanos compreendem que Jesus foi normal como nós outros, cansado e tudo. Então, o que nós outros necessitamos entender, compreender, o que necessitamos é o que está aí nas Escrituras. A partir do nascimento de Cristo, para que sepas que Ele nasceu de uma virgem e tal, e concebido por ela o Espírito Santo. E sobre a adolescência, o único registro foi São Lucas, capítulo 12, não? Para quê? Para que viu que Jesus ia crescendo, tanto fisicamente como em sabedoria e em graça de Deus. E depois sobre o ministério dela, sua morte na cruz e tal. Sobre a humanidade de Cristo, antes de assumir seu ministério, eu particularmente dizendo, não vejo sentido para isso. E aí o que passa? Nós outros creemos absolutamente que essa palavra de Deus que está aí na Bíblia. Como a pastora disse, existem muitíssimos livros e há evangelhos que foi escrito com o nome dos apóstolos, mas não foi eles que escreveram, foram escritos a partir do século XII. E há muitas coisas que estão registradas segundo a tradição. A tradição também não é a verdade absoluta. Os irmãos compreendem? E às vezes nós citamos alguma coisa segundo a tradição. Essa expressão, a tradição não são verdade. Por exemplo, a morte dos apóstolos. Como sabemos como foi a morte dos apóstolos? Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Quem afirma isso? Onde afirma isso? A tradição. Segundo a tradição. Mateus, André, São Marcos, arrastrado por las calles de Alejandria. Segundo quem? A tradição. Não é verdade absoluta.
Porque não é a Bíblia que registra, é a tradição. Então, nós temos como verdade absoluta o que está em la Bíblia. Então, os livros apócrifos, por que os livros apócrifos? Nós outros, como na classe passada, né, falamos sobre isso, os livros apócrifos, nós outros não demonizamos os livros apócrifos. Nós outros só não teremos eles como inspirados por Espírito Santo. Por quê? Porque foi escrito em período interbíblico, um período que Deus não enviou profetas, e outros foram escritos a partir do segundo siglo. Então não foi inspirado pelo Espírito Santo, eles não passam por essa regra, por isso não foi aceito no cano das Escrituras. Mas não demonizamos eles. Agora, os livros de legenda, assim é diferente, né? Esses apocalípticos de legendas, de enganações, de mentiras, aí não, estou completamente del diabo. Pero o que temos como sagrado e divino são os 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento, de realizar Malaquias, e os 27 livros do Novo Testamento. Acordando que há um acréscimo, por exemplo, na Bíblia Católica, há um acréscimo de 7 livros e também um acréscimo de 2 capítulos no livro de Daniel. Eu abro sobre a história de Susana, capítulo 13 e 14. E o que foi inspirado por o Espírito Santo em Daniel foi do capítulo 1 ao capítulo 12. Capítulo 13 e 14 não foi inspirado por o Espírito Santo. E o acréscimo de los outros 7 livros também, não, como Macabeu 1, Macabeu 2, Judite, Eclesiásticos e outros, não foram inspirados por o Espírito Santo. Amém? Foram acrescentados esses livros depois da reforma de 517 por Martim Lutero. Então, sendo na contra-reforma, agregar esses outros 7 livros e tal, pero não são inspirados pelo Espírito Santo. E antes, a igreja também não reconhecia, mesmo a igreja católica, antes da reforma, não reconhecia esses livros como divino, como sagrado. Só agregou depois da reforma. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Então, em Novo Testamento, a divisão dos livros do Novo Testamento são os evangelhos, os 4 evangelhos, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, como livro histórico. Hechos, pero há outras divisões, outros que reconhecem como Mateus, Marcos, Lucas e João e Hechos, os 5 livros como livro histórico. Pero algum divide evangelho e livro histórico. Pero os evangelhos também são históricos. Amém? Estou declarando isso porque os irmãos podem ler em outra literatura e podem falar, mira, quem que está falando na verdade? Depois vemos outra divisão, as epístolas, né? As epístolas paulinas, as epístolas generales ou universales. As epístolas paulinas foram 3 epístolas que Pablo escreveu. Começando por a carta de Romanos hasta Filemón. Depois das epístolas generales, que são 8 cartas de Hebreu a Judas, que são reconhecidas como epístolas generales, escritas por Judas, por Pedro, por Santiago, enfim, o escritor desconhecido aos hebreus. E o último, a Revelação, que é o livro de Apocalipse, sendo um total de 27 livros do Novo Testamento. Mas há outras divisões que se dividem de uma maneira mais sencilla. No Novo Testamento, os livros históricos, que vão de Mateus a Hechos, depois, os livros personales. Quais são? 5 também. 1ª e 2ª Timoteu, Tito, 2ª e 3ª Epístola de João. Por que personagens? Porque foi escrita direcionada a indivíduo, a pessoas. Pero, em outras divisões, 1ª e 2ª Timoteu e Tito são chamados também de epístolas pastorales, porque foram escritas e direcionadas a pastores. E esses livros estão as normativas
para liderazgo, enfim, obreiros, pastor, formação de líderes, obreiros e pastores. E depois vem as epístolas universais, enfim. Cada velocidade do Novo Testamento é igual, as regras são igual do Antigo Testamento. Inspiração. Reconhece que o Novo Testamento também foi inspirado por Deus, porque primeiro habla de reconhecimento, reconhecido, preservação de los livros como palavra de Deus, e em sentido bíblico oferece provas indiscutíveis da inspiração do Novo Testamento, como nós lemos antes, 2 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, senão por el Espírito de Deus. Também, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedigno desde o princípio, os falsos escritos foram refutados por la igreja. Vemos aqui tanto Paulo em 2 Timoteu capítulo 2, versículo 15, como também em 2 Pedro capítulo de número 2, versículo 1, eles refutando, rechaçando os falsos escritos, os falsos profetas, os falsos ensinadores. 1 Juan 4:1, por exemplo, ele falando para que, advertindo os irmãos da igreja contra os falsos maestros, os falsos ensinadores que já existia na época, porque reconhecendo como palavra de Deus o que foi inspirado pelo Espírito Santo, que é esses 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. E qualquer outro escrito que intentava poner na igreja, eles não aceitavam. Amém? Outro em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristianos adoptaram a prática de ler livros autorizados em suas reuniões e serviços. Então, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, os irmãos nas reuniões e nos cultos liam as cartas de instruções da palavra de Deus. Ponga aqui, irmão, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número, Colossenses 4, verso 16. Paulo escreveu na carta, por exemplo, a Éfeso, a los irmãos da igreja de Éfeso. E esta carta não era só lida em Éfeso, era lida e ensinada em Éfeso, e depois eles mandavam essa carta para Coríntios, por exemplo, era lida e ensinada em Coríntios, a carta de Coríntios enviava para Éfeso e assim ia. Mira, quando esta carta haya sido lida entre vosotros, aceite que também se leia em la igreja de Laodicenses, que la de Laodiceia la leais também vosotros. Paulo está dizendo para quem? Para a igreja que estava em Colossos. Paulo escreveu a carta denominada Colossenses, a los Colossenses, e digo para a igreja de Colossos: leia esta carta para os irmãos aí em Colossos, ensine a eles as escrituras aí, e depois que leu a carta para vocês, se for hoje, eu diria assim: mira, tira uma fotocópia aí desta carta, queda com vocês aí para não olvidar, e manda uma fotocópia para a igreja em Lali, em Carvalho, em outros sítios aí. Pero como não tinha copiador, aí digo: mira, leia a carta aí, ensine aos irmãos aí em Colossos, e depois manda esta carta para os Laodicenses, para a igreja que está em Laodiceia, e pida a carta que eu escrevi para Laodiceia, para vocês ler e estudar aí. Agora, o que eu disse aos irmãos não foi isso. Esta carta de Laodiceia aqui não existe. Ela não existe, não temos essa carta. Os irmãos compreendem, irmãos? Não temos. Temos Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, 1 e 2 Coríntios, Romanos e outra, pero essa nós não temos. Ela deixou de existir. Não está aqui. Porque Deus não quis preservar. Temos toda a revelação que necessitamos, já está aqui, em los 66 livros da Bíblia. Glória a Deus por isso.
Então já circulava as cartas em todas as igrejas, porque a carta a los Efésios, não, o nome da carta direcionada aos Efésios, mas não era só escritura só para eles. Para que estou dizendo isso? Para que os irmãos sepam que a Bíblia é para todos os outros. Ah, não, essa carta foi escrita para os coríntios. Quem não podia aí se entregar à prostituição, à fornicação, eram os coríntios, foi escrito para eles. Andar aí na carne, não, isso é para os Gálatas. Capítulo 5, Gálatas, não sou Gálatas. É para eles. Falou, não, só o nome badia, a los Gálatas. Pero as escrituras são para todos que desejam ter uma vida em Cristo Jesus. Amém, amém, irmão? Então, hoje, graças a Deus, nós não teremos só o que quer dar como na carta, teremos todas elas aqui em um livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, preservada por o Espírito Santo. E é através deste livro, desta palavra inerrante, infalível, que nós conhecemos a Cristo e podemos viver uma vida agradável a Cristo, agradável ao Senhor. Glória a Deus. E muitíssimas vidas podem conhecer também esse Cristo, ser evangelizado e salvo em Cristo Jesus. Para terminar, particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum presente em toda a cultura e habla grega, e que ajudou enormemente na difusão do Evangelho e dos primeiros dias do cristianismo. Já em rápidas palavras, mira, o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebreu e algumas partes muito pequenas em arameu. Pero, em período interbíblico, aproximadamente no ano 250 a.C., foi traduzido para o grego. Por quê? Porque o idioma, a língua que predominava no mundo na época era o grego. Roma era o que predominava no mundo no aspecto político, pero no aspecto cultural e de idioma era o grego. Alejandro Magno, quando ele conquistou o mundo, ele levou a cultura e o idioma grego, porque tinha em sua mente em aceder ao mundo, que o mundo tivesse uma só cultura e um só idioma. Então, o grego era falado em todo o território, em Israel, Palestina, Síria, Egito, Roma, enfim. Então, o que passa? Muitíssimas, como tinha judeus esparridos por toda parte do mundo, na época, europeu, asiático, e que se falava mais, muitos conheciam só, tinha muitos judeus que conheciam só o grego, e não o hebreu nem arameu. Então, por isso a Bíblia, a lei do Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. E depois, de novo, quando foi pessoa ser escrito em lei 49 depois de Cristo, foi escrito também em grego, para que as pessoas fossem evangelizadas e a palavra de Deus fosse predicada a todas as pessoas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Algumas expressões utilizadas escrita em la língua vernácula grega têm significado em arameu. Entre elas citamos, ou seja, algumas citações na Bíblia, nomes e citações, aunque foi escrito em grego, a origem da palavra era arameu, como por exemplo, Talita Cumis, quando Jesus chega na casa de Jairo, capítulo 5 de Marcos, verso 41, chegou lá, minha estava morta, e ele disse, Talita Cumis. Essa expressão Talita Cumis é em arameu, que significa, Ninha, levanta-te. Foi escrito em grego, mas a origem era em arameu. Como também na palavra Abba, Padre, a origem etimológica é arameu, aunque foi escrito novo em grego. Eloí, Eloí, lama sabachthani também, que é Deus meu, foi escrito em grego, pero na origem é arameu. E outros termos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Amém. Então, é fundamental este conhecimento. Talvez eu me diga, eu não necessito muito disso. É importante e fundamental, irmãos. Por quê?
para que, conhecendo nós outros a escritura da Bíblia, é melhor para nós outros, melhor manejá-la e compreendê-la e amá-la também nas escrituras. Porque a Bíblia é um livro sagrado. Para nós outros, ela é livro sagrado. É o que norteia nossas vidas. E nós outros não conhecemos a Bíblia. O que é essa Bíblia? É um livro. E eu simplesmente correr alguns textos soltos pode criar alguma interpretação totalmente equivocada. Então, conhecer a estrutura da palavra e buscar conhecer melhor e ler, examinar, investigar com cuidado, com amor, como dissemos no início, decorar o texto, que a palavra decorar significa, vem da origem etimológica, coração. Ler, estudar com amor. Algo que nós outros buscamos, não olvidamos. É ou não é, irmãos? Quem olvida do que ama? Não se olvida de quem se ama. Amém? Então, a palavra, quando eu digo para decorar, guardar em meu coração, amar a palavra, amar as escrituras, meditar em ela, dia e noite. Também nós não pensamos muito em quem amamos. Nunca se olvida quem ama, pensa, já não olvida tio. Está sempre pensando, dia no ar, pelo trabalho está pensando, está em casa, está pensando. Está sempre pensando em quem ama. Quem ama Deus sempre está pensando em ela. Quem ama as escrituras está sempre meditando em ela. Ama. Que a palavra esteja em vossos corações. Ama a palavra. Pensa em ela, medita em ela. Busca conhecer melhor a palavra. E ama e medita. E tu terás uma vida melhor em todos os aspectos. Espiritual, familiar, profissional, em todos os aspectos. Vamos sobre os pés em nome de Jesus.